Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando um novo ano para o Wealth Planning Connection. Hoje é o nosso primeiro programa aqui, o nosso primeiro videocast que nós estamos gravando. E temos a honra de estar recebendo o Hermano, que já é um parceiro nosso de longa data, sócio sênior do BMA Advogados, para discutir um pouco sobre perspectivas em relação à legislação tributária para o ano de 2025. Acho que é mais fazer um apanhado também do que aconteceu até agora. 23 e 24 foram 2 anos muito intensos relacionados a isso. A gente teve muita coisa. E o que a gente pode esperar para esse ano de 2025 e o que falta ainda vir para esse ano de 2025, a gente pode dizer assim. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer e o que a gente pode esperar disso. Irmão, obrigado mais uma vez por você estar aqui. Estou aqui também com o Gabriel Campoy, do nosso time de Wealth Planning, para a gente poder bater um papo aqui com o Hermano sobre esses assuntos. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Folino Campoy, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês, estar aqui na XP. Sensação de estar em casa, aqui entre amigos. Uma satisfação muito grande conversar com vocês sobre esses temas. Legal, obrigado. Eu acho que para a gente começar um pouco esse bate-papo, até para contextualizar, fazer uma linha do tempo, dá uma recapitulada para a gente o que já aconteceu até agora, e aí a gente vai abordando o que pode vir aí para frente, só para a gente entender um pouquinho, principalmente no relacionado ao nosso mundo aqui de gestão de patrimônio, né? Eu acho que esse é o foco. Vamos lá, né? A gente está falando aqui o primeiro programa do ano. Ano novo, alguns problemas e dúvidas velhos, né? Perfeito. Ou que a gente continua chamando de novos, mas que já tem alguns deles um tempinho. Mas eu acho que assim, na verdade, a gente está vivendo um período muito importante aqui no Brasil em termos de tributação do planejamento patrimonial sucessório. Posso dizer assim, sem nenhuma dúvida, que a gente está vivendo nesses últimos 2 anos mudanças muito profundas que a gente não viveu, talvez, em décadas aqui sobre essa matéria. E essas mudanças elas estão se verificando em todos os domínios, ou quase todos os domínios, que afetam o patrimônio, portanto afetam o bolso dos nossos clientes potencialmente, porque a gente teve mudanças em matéria de tributação, isso para falar os últimos 2 anos, né? Fundos de investimento, fundos fechados, a gente teve mudanças em matéria de tributação de investimentos no exterior. A gente tem perspectivas de mudanças, se é que não aconteceram mudanças, porque muitos estados também já as fizeram, na tributação de heranças e doações, tem sido um tema super quente, e tudo isso promessas de mudanças importantes na tributação da renda aqui, do imposto de renda aqui no Brasil, o imposto mínimo, né, de que se tem falado, o governo aventou no ano passado e agora no início do ano voltou-se um tema que voltou a ser ventilado pela equipe econômica. Então acho que assim, a gente tem algumas vertentes, para não falar no universo imenso que é a própria reforma tributária. Né? Então, eu acho que a gente tem pelo menos umas 4 ou 5 vertentes importantes de mudança, alguma delas que já começaram nos últimos 2 anos, a Lei 14.754, que tratou dos fundos fechados, investimento offshore, é uma lei de 2023, passou a produzir efeitos, como qualquer mudança de imposto, no ano seguinte, portanto em 2024, mas a hora da verdade, vamos dizer assim, é agora, né? Agora é o primeiro recolhimento, por exemplo, no caso de investimentos no exterior, que vai acontecer relativamente ao ano anterior. Então, e é na hora do recolhimento que muitas dúvidas começam a aparecer. Então, assim, estava brincando, problemas velhos não, são problemas super atuais, né? Que já se integraram agora aqui à nossa realidade, além das perspectivas que a gente tem para frente. Perfeito. Legal, Hermano, queria também te agradecer aqui pela presença, sempre um prazer ter você com a gente. E já vou puxar um gancho aqui, começando de trás para frente, pelo que mudou no passado e que agora a gente está sentindo na pele, que é justamente a questão da tributação das entidades controladas no exterior, né? O que a gente conhece como offshore. Como você disse, né? Eu acho que o efeito prático da lei está sendo aplicado nesse momento. A gente tem uma série de clientes aqui enxergando o número pela primeira vez. São os balanços patrimoniais, a contabilidade das companhias que começam a chegar às minutas e aí a conta assusta muitas vezes, né? A gente vai sentir certamente uma mudança drástica de comportamento aqui, porque até o ano passado esse era um imposto que poucos pagaram, né? Pelo diferimento fiscal que era
totalmente permitido pela legislação antiga e que agora acabou. E aí, falando um pouquinho da prática, queria ouvir o que você tem visto, né? Eu acho que a grande maioria das conversas que a gente teve acabou ficando naquele regime geral conhecido como opaco, né? A companhia opaca, e a transparência foi uma exceção para casos mais pontuais, até por uma série de dúvidas também que ela acabou levando, mas ainda no opaco, como regra geral, acho que a grande novidade aqui é, eu vou partir de um lucro acumulado que é calculado pela contabilidade, né? Diferente muitas vezes do meu extrato bancário, diferente do número que eu consigo enxergar, como eu estava acostumado a acompanhar os meus investimentos. Como é que você tem sentido isso na conversa com os clientes, né? A contabilidade agora parece ser a coisa mais importante quando a gente olha para esse tema, né? É verdade, Campoy. O que eu acho aqui? A gente tem uma mudança na lei, né? Se vocês me permitirem voltar talvez 10 segundos aqui só para atualizar, tá todo mundo na mesma página do que a gente está falando, né? Investimentos brasileiros em empresas controladas, localizadas no exterior, até 2023, eles só eram tributados quando havia uma efetiva disponibilização dos lucros apurados por aquela entidade para o sócio que fosse uma pessoa física residente aqui no Brasil. Consequência prática disso é que a simples constituição de uma sociedade no exterior que detivesse uma carteira de ativos financeiros já seria suficiente para não evitar, mas pelo menos diferir, e às vezes por muitos anos, a tributação sobre os lucros que iam sendo acumulados na carteira, né, por aquela entidade. A semelhança, se a gente pudesse fazer um paralelo aqui com um fundo fechado aqui no Brasil. Né? E aí isso acaba com essas novas leis. A gente tem essa lei do final de 2023, a 14754, com efeitos a partir do ano passado, que diz que os lucros apurados desde 1º de janeiro de 2024 passam a estar sujeitos à tributação automaticamente aqui no Brasil. Automaticamente, quero dizer, não é na fonte, evidentemente. Sim, né? O contribuinte vai ter que recolher o DARF e fazer, e aí começam as dificuldades, mas ele vai ter que tributar a participação dele nos lucros daquela entidade no exterior como se eles tivessem sido distribuídos, ainda que não tenham sido, a uma alíquota de 15%. Qual é a base? Como você comentou, o lucro daquela pessoa jurídica, daquela empresa estrangeira. Então, realmente, a contabilidade, que muitas vezes era um documento que os clientes davam menos importância ou menos atenção, era importante, claro, sempre foi para a declaração do Banco Central, mas para fins tributários era mais para suporte, não tinha uma necessidade assim para todos os casos, mas agora passa a ter um protagonismo, né? Um papel fundamental. E aí alguém faz essa contabilidade. O papel do contador passa a ser muito importante nessa história. A relação do cliente com o contador está recebendo as informações que precisa para fazer a contabilidade adequada. Essa contabilidade atende aos requisitos exigidos pela lei, essencialmente seguir os padrões contábeis brasileiros, e que do ponto de vista formal isso se externaliza pelo balanço ser assinado por um contador habilitado aqui no Brasil, né, por mais correto que ele esteja, do ponto de vista do seu conteúdo, né, mas não é suficiente. Se for feito por um prestador que está em Cayman, Bahamas, BVI, Uruguai, quer dizer, ele tem que ser assinado por um contador brasileiro, né? E está atento a esses números, né? E por vezes a gente se depara com clientes que às vezes não estão tão atentos a essa importância, e o tempo passa. Né? Acho que o primeiro mês do ano já foi, já estamos em fevereiro, imaginando que o prazo para recolhimento e apresentação da declaração seja até maio, quer dizer, já não tem um grande universo de tempo pela frente e já não é mais tão comum, mas eu ainda encontro aqui e acolá alguns clientes que não estão nem com isso no radar, quer dizer, então precisa estar atento, né? É interessante. E, puxando o gancho aqui do tempo, que é importante, né? A variação cambial ela flutuou muito nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Eu estava olhando em uma discussão recente, o dólar de 30 de dezembro era algo próximo de 6,18, que é a base de cálculo para fins de conversão do lucro contábil do fechamento do balanço, né? Então vai ter um susto aqui, né? Porque o dólar já recuou um pouquinho, estamos em fevereiro, aqui na casa dos 5,80, então vai ser, no mínimo, assim, acho que uma prática diferente e com várias discussões de como fazer, de como calcular, de qual vai ser a regra contábil aplicável, e partindo de uma cotação de dólar que hoje já não é mais o que a gente está vendo no mercado, né? Então, eu acho que ainda
tem um outro fator importante, que é entender como é que a própria Receita vai se portar em relação a todas as informações que ela vai receber. Porque ainda que ela tenha se manifestado ao longo desse último ano com o entendimento dela, mas agora a gente vai ver na prática, né? Como é que ela vai se comportar para fiscalizar, para olhar, para entender as informações que ela vai estar recebendo, se serão suficientes ou não, ou se ela vai ter que buscar mais coisas. Então, é uma novidade para todo mundo, não é só para o contribuinte, mas também para a própria autoridade fiscal, de entender como é que ela vai tratar esse arcabouço de informações que ela vai estar recebendo. Né? Isso, inclusive, sobre os aspectos mais básicos. Né? Como é que vai ser a declaração de imposto de renda? Em que janela, em que aba da declaração de imposto de renda essas informações vão aparecer? E quais dados precisarão ser informados. Né? A gente tem se acostumado, ano após ano, a ver a declaração de imposto de renda cada vez mais detalhada. Né? Cada vez mais, se a gente pegar um exemplo de uma categoria de bens imóveis, por exemplo, a quantidade de informação que você já precisa abrir para não importa qual seja o imóvel, pode se imaginar que a gente vai ter que ter um controle de informações bastante rigoroso para que possam ser prestadas. Né? E outros 2 pontos aqui de ordem prática também, eu acho que assim, a gente conviveu muito tempo com o regime antigo, sem entrar no mérito se ele era bom, se ele era ruim, mas era um regime conhecido. Né? Então, uma série as nossas práticas, elas acabavam já organizadas pela rotina. Você tinha já na cabeça o que você precisava, o seu contador, o seu advogado e etc. Agora, a gente está, podemos dizer assim, num mundo novo, né, em matéria de tributação desses investimentos. Então, eu acho que a atenção tem que ser redobrada em termos de obrigações de compliance, de guarda de documentos, sabe-se lá o que vai, independentemente do que tiver previsto na própria orientação do fisco, mas na prática das fiscalizações dali para frente. Então, acho que isso é importante. E a rotina mesmo, assim, até hoje, eu fazia a minha declaração e recolhia o imposto. As distribuições eu já tinha pago o imposto durante o ano. Agora eu vou ter que recolher em maio. Então, assim, imagino que possa ter gente ainda que vai ser surpreendida com uma conta de imposto para pagar relativamente ao exercício encerrado em 31 de dezembro e que, eventualmente, pode não ter a liquidez aqui no Brasil, né, disponível para fazer esse recolhimento. E vai trazer esse dinheiro do exterior. Evidentemente, não tem problema nenhum para se fazer isso. Claro. Mas é uma operação de câmbio, tudo que você faz pela primeira vez tem um tempo de aprendizado do processo. Né? Então, eu acho que, assim, ainda que não tenha tido mudança legislativa nesses temas de 2024 para 2025, talvez a gente vai enfrentar a principal mudança, que é a mudança de cultura, de adaptação, de prática, né? Para todo mundo envolvido nesse processo. Né? Eu acho que você levantou um ponto que é em relação às informações que a Receita vai pedir. A expectativa é muito grande para o programa, que deve sair agora no próximo mês, provavelmente ali no final de fevereiro, começo de março. E aí a gente vai ter um pouco mais de clareza do que a gente vai precisar informar para a Receita. Né? Eu acho que esse é o ponto que está todo mundo esperando para ver o que efetivamente a Receita vai estar perguntando e vai estar buscando de informação. É por isso que o balanço cada vez mais, já pela própria lei, passou a ser obrigatório, né? Então você tem que fazer o balanço, mas não só fazê-lo, mas fazê-lo da maneira correta. Eu acho que esse é o ponto. Né? E com atenção, né? Se o seu balanço... Vamos pegar os 2 casos que são os que a gente mais vê. O contador está no exterior. É um contador próximo, com quem você tem diálogo, com quem você fala. Eu acho que é temerário você deixar que um balanço seja feito por uma pessoa que não tem um relacionamento mínimo com você e o entendimento do tipo de aplicações que você faz. Eu acho que não tem jeito. A vida vai ficando mais complexa e mais cara, infelizmente, mas assim, não dá para... Eu acho que você tem que estar atento. Ninguém precisa ser contabilista aqui, não é isso que a gente está dizendo para os nossos clientes, mas você precisa ter a preocupação minimamente sobre se aquilo que aparece ali na sua contabilidade está refletindo a sua percepção sobre o que são os seus investimentos. E no outro sentido também, a partir do momento que você vai ter uma demanda maior para os contadores brasileiros realizarem essa contabilidade, talvez nem todos os profissionais estejam super acostumados a olhar um extrato emitido por um banco estrangeiro, em inglês, com as informações. Então, assim, tem uma questão assim, de adaptação de cultura, que eu acho que vai ser importante também, que já está sendo, né? E a gente não pode negligenciar e imaginar que isso não vai levar algum tempo em alguns casos. Sim, sem dúvida. Perfeito. Só um último ponto aqui que eu queria te ouvir em relação ao offshore também, antes da gente mudar a pauta. Os clientes que ficam na pessoa física ou aqueles que também fizeram opção pela transparência, né? Eu acho que nas conversas que a gente teve, existe uma falsa sensação de tranquilidade, que agora o imposto é anual, né? Eu não tenho que mais apurar aquele GCAP mensal ou caneleão, dependendo da natureza do seu rendimento.
mas muita gente também tomando sustos agora ao descobrir que a apuração continua sendo mensal e por eventos, né? Não é uma coisa só, né? É só o pagamento que mudou. É só o pagamento que mudou, né? Então verdade. a contabilidade também para a pessoa física que fez investimentos no exterior ou para quem escolheu a transparência, ela é fundamental, né? Até pelo efeito cambial, né? A gente tem falado muito isso, né? Eu acho que esse seu ponto é ótimo, Campoy. Na verdade, assim, a pessoa física que investe no exterior diretamente, né, em ativos financeiros, sem a interposição de uma entidade, vai tributar esses ativos sob um regime de caixa, conforme a realização. A novidade agora da nova lei é o pagamento anual, com possibilidade de compensação para tributação apenas de um resultado líquido, que é muito bom, claro, porém também em alguma medida acrescenta um grau de complexidade nessa história. Eu gostei da sua expressão de você falar da contabilidade para a pessoa física, porque é isso, que na medida em que você tributa um resultado líquido, né, você vai ter que ter controle de todas as suas operações para poder chegar, e a gente a qual é esse número. E a gente também não sabe qual vai ser o grau de granularidade que vai estar previsto no modelo de declaração de ajuste anual do imposto de renda para saber o nível de informações a serem prestados. Mas não se iludam, ainda que seja muito simples, que dê por hipótese, apresente ali um número final, você vai ter que ter um controle gerencial, extra declaração ali, para poder fazer prova. E eu acho que isso bate um pouco com conversa que até que a gente tinha desde lá de trás, né, de dizer, olha, cuidado, não se iluda de achar que a vida vai ficar mais fácil, porque assim, é muito bom fazer recolhimento uma vez por ano, isso pode gerar uma eficiência tributária, eu acho que vai gerar, em muitos casos, eliminar injustiças que a gente tinha no sistema anterior, que você tributava operações isoladas, ainda que o total da sua carteira tivesse uma perda, mas assim, talvez algumas pessoas vão acordar agora, em 2025, para aquele alerta que a gente fazia, que é muito importante que, apesar do recolhimento ser anual, esse controle seja feito progressivamente, né? Paulatinamente durante todo o ano, porque se deixar para fazer tudo no mês de maio, tempo, né? É pouco tempo para o cliente, para o prestador de serviço, para o contador, para isso e aquilo. Então, talvez essa primeira declaração venha como um alerta mesmo nesse sentido. Sem dúvida. Né? Eu queria trazer agora a conversa para falar um pouco de TCMD, que eu acho que é um outro assunto muito, muito quente em relação a essas questões tributárias que a gente está olhando. A gente tem várias coisas para falar de TCMD aqui, mas eu queria aproveitar que a gente está falando de offshore e discutir um pouco com você, entender o que você pensa em relação a isso, que é justamente aquela história da tributação pelo TCMD de patrimônio localizado fora do Brasil. A gente teve toda aquela questão do artigo 155 da Constituição, que foi ali julgada pelo STF em 2021, se definiu ali que os estados realmente não poderiam cobrar esse imposto até que se tivesse uma lei complementar regulando aquelas condições do artigo 155, isso ficou pacificado, e aí no final de 23 tivemos aí a emenda constitucional 132, que trouxe as regras com o seguinte disclaimer, né? Até que a lei complementar seja editada, vale essas regras. É só no Brasil, né? Mas tudo bem. Então, tá lá. Mas ainda assim, os estados me parece que ainda não estão cobrando. Explica pra gente o que tem acontecido e qual é essa inconsistência, entre aspas, que existe aqui. Eu acho que a gente está diante de uma questão jurídica aqui, interessante. Minha opinião pessoal, até que a resposta deveria ser clara e fácil, mas a gente tem uma questão jurídica que se coloca aqui. Mas que vem dessa história que você falou, né? O imposto estadual, mas que para dirimir possíveis conflitos de competência, a Constituição desde 88 previa que, apesar de ser um imposto estadual, os estados deveriam cobrar o imposto nas heranças internacionais ou doações em que o doador estivesse residente ou domiciliado no exterior. Observados os limites de uma lei complementar, uma lei de perfil nacional, né, que nunca foi editada, os estados cobravam o imposto mesmo assim, os contribuintes iam a juízo discutir, finalmente o Supremo, depois daquelas discussões que demoram bem mais de década, resolve a matéria, dessa vez uma resolução favorável aos contribuintes, dizendo que os estados não podiam, de fato, cobrar esse imposto enquanto não fosse editada a lei complementar. Uma peculiaridade técnica aí que essa decisão foi tomada num determinado processo, um tipo de processo perante o Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário com repercussão geral, que ele era vinculante para o judiciário, mas não era vinculante para os outros órgãos da administração pública. Então você ganhava se você fosse ao judiciário, mas os estados precisavam continuar a cobrar.
Então os ministérios públicos de cada estado foram ao Supremo para buscar e obtiveram a declaração das suas leis. Então as leis dos estados foram declaradas, na imensa maioria dos casos, inconstitucionais através desses mandados de segurança autônomos. E os estados pararam de poder cobrar, né? E aí vem a emenda constitucional 132, no final de 2023, da reforma tributária, que a par de todas as discussões que estão mais presentes nos jornais, mudou esse sinal, né, Folheno, como você falou, e disse que, olha, enquanto não tiver lei complementar, os estados podem cobrar. Mas e aquelas leis estaduais que foram declaradas inconstitucionais? O que você faz com elas? Elas valem? Não valem? Essa emenda constitucional, ela tem um poder, assim, de alguma medida, vou falar tecnicamente assim, mas ressuscitar aquelas leis antigas, revalidar, repristinar, qual fosse o termo jurídico que a gente fosse utilizar, mas todos com esse mesmo significado. A lei antiga volta a valer a partir da emenda constitucional. Na minha visão, assim, minha opinião jurídica, que tem argumentos muito claros para se defender que não. Mas esse é um tema que já tem despertado algum grau de discussão, inclusive na jurisprudência, em especial aqui em São Paulo, onde a jurisprudência do ITCMD, acho que a gente pode dizer assim, comparativamente, teve um papel de vanguarda, talvez pela importância econômica do Estado, mas a gente teve discussões importantes que caminharam mais rapidamente aqui. A própria discussão sobre tributação de heranças internacionais surge de um caso aqui em São Paulo. Né? Então, assim, como eu tenho visto, tá? Eu acho que é um tema que cabe uma interrogação jurídica aqui, eu tenho minha opinião, né? Mas que está sendo objeto de discussão, maioria dos casos ainda preventiva. Né? Perfeito. Só uma ressalva aqui, no caso de doação, a coisa é um pouco diferente, né? A gente tem aquele requisito frisar. de que o doador seja domiciliado no exterior. O doador tem que ser residente no exterior. Herança, basta que o bem esteja no exterior. No caso de doação, com a ressalva de que esse é um imposto estadual, então a gente tem que olhar para a lei de cada estado, mas a regra geral é que o doador precisaria também estar no exterior para caracterizar o que se tem chamado assim de doação internacional. Não bastaria que o bem estivesse no exterior. Legal. Puxando outra discussão que aconteceu recentemente no Supremo, a gente viu uma decisão que surpreendeu bastante, né? Foi uma decisão unânime no sentido de declarar a inconstitucionalidade do ITCMD, da cobrança do ITCMD, nos planos de previdência privada, do tipo PGBL ou VGBL também. Queria te ouvir um pouquinho aqui, o assunto esquentou bastante, parece que os clientes agora estão olhando para a Previdência com outros olhos, né? Tinha esse certo desconforto em relação a alguns estados que já cobravam, outros estados que não cobravam, mas tinham discussões judiciais em paralelo. É verdade. Como é que você vê essa decisão? Acho que foi uma decisão que talvez retoma aí o tema de sucessão usando a ferramenta de previdência privada com bons olhos. Né? É verdade. Eu acho que assim, no direito, como na vida, né, às vezes o pior é a incerteza, o melhor é ter a decisão. Perfeito. Melhor ainda quando a decisão ainda é boa para o contribuinte. Né? É raro, mas acontece. Então, assim, acho que a discussão que a gente tinha aqui, só para estar todos os nossos ouvintes aqui na mesma página, é sobre se as transferências de recursos, especialmente ao abrigo de plano de previdência privada, VGBL, né, estariam sujeitos à incidência do imposto de heranças e doações, do imposto estadual. Num primeiro momento, essa discussão surge por interpretações da lei em alguns estados. Um estado em especial, o Rio de Janeiro, através de uma reforma de sua lei, não lembro se foi 2015 ou de 2016, enfim, mas que acrescenta esse dispositivo para expressamente prever essa tributação. Lembro da polêmica que foi na época, até porque é um imposto estadual, base de cliente para as seguradoras são bases nacionais, as precificações do produto são nacionais, com regras de incidência que eventualmente variam conforme você esteja de um lado ou outro da fronteira. Assim, era uma situação um pouco curiosa. Esse dispositivo da Lei Fluminense ele tinha sido já declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Rio e finalmente a discussão chega ao Supremo e a conclusão foi pela inconstitucionalidade, privilegiando assim o caráter securitário, vamos dizer assim, do VGBL. Sim. Né? E eu acho que, assim, do que nos interessa assim, do ponto de vista pragmático, eu acho que ele ressalta a importância do VGBL como instrumento de planejamento patrimonial e sucessório, como tudo na vida, talvez não único, mas certamente complementar com outras soluções.
E aí vocês podem falar melhor do que eu, porque eu tenho a ver do ponto de vista jurídico e tributário, mas assim, o que eu observo também é que o mercado, com o passar do tempo, não apenas do ponto de vista regulatório, mas também em sofisticação de produtos, começou a abrir um leque de oferta para os consumidores, para os clientes de produtos mais sofisticados, com mais possibilidade de diversificação da composição das suas estratégias e retornos e tal, de modo que, aliado ainda a uma desprendimento, vamos dizer assim, recursos que estavam represados em fundos fechados, com uma rentabilidade acumulada, que agora você começou a pagar, então você passa a ter está mais livre para transferir aqueles recursos entre modalidades de investimento diferentes. Assim, minha visão é que o VGBL está com tudo, como uma opção relevante para planejamento patrimonial e sucessório. Não apenas do ponto de vista tributário, as vantagens que a gente está falando aqui, não ter ITCMD, né, não ter imposto de tributação e herança, cujo custo tende só a aumentar, né, mas também pelas facilidades de liberação, disponibilização desses recursos. Perfeito. No momento do falecimento, o fato de não serem inventariados, você ter uma rapidez grande, né, nessa liberação. Sim. Então, às vezes, até como um instrumento para viabilizar recursos necessários para fazer face aos custos TCMD, do próprio inventário, sim, ao próprio TCMD. Então, assim, acho que é um instrumento muito valioso que vai ser, como está ficando financeiramente mais complexo e melhor, vai ser cada vez mais útil. Né? Sem dúvida. Perfeito. Você puxou um gancho de uma frase que você colocou aqui agora, que o custo do TCMD vai ficar cada vez mais caro, provavelmente, né, para as famílias. E olhando um pouquinho para frente, eu acho que é o que a gente mais ou menos tem discutido o que pode vir, né? Aumento de alíquota, aumento de base de cálculo. E o que eu tenho percebido é que tem muita gente preocupadíssima com o aumento de alíquota. Não, porque os estados porque tem, de novo, a emenda constitucional 132 trouxe a obrigatoriedade dos estados terem uma tabela progressiva do imposto, mas só fala isso, ou seja, não significa que você tem que usar a pista toda, você poderia ter uma tabela progressiva 0, 1, 2, 3, 4, tá tudo certo, você cumpriu a regra. Mas, obviamente, que já que a gente vai ter que mudar a tabela, vai ter que pôr a tabela, por que não usar a pista toda? São Paulo tem um projeto de lei aqui, está parado, mas está lá justamente tentando elevar esse imposto para 8. Mas, no meu ponto de vista, a mudança da base de cálculo, principalmente das empresas de capital fechado, trazem um impacto infinitamente maior do que a questão do aumento da alíquota de 4 para 8. Porque se você pega empresas patrimoniais que têm os seus imóveis todos contabilizados a valor de cuja aquisição, a hora que você tem que avaliar isso a mercado, provavelmente muita família não vai ter dinheiro para pagar esse imposto. Então eu queria ouvir um pouco a tua opinião em relação a isso. Tá todo mundo meio que olhando a formiga e deixando passar o elefante, né? Então esse é o ponto. Concordo com você. Isso me lembra aquela história quando, por vezes, o cliente vem falar: não, eu tenho um imóvel, eu queria saber qual é o ITBI, qual é a alíquota do ITBI e tal. Onde é que está o imóvel? É lá em, não sei, Ipicuri, não sei que da onde está o município, que eu não sei a legislação de cabeça e tal. E ele, não, mas se é 2% ou se é 3% e tal. Eu digo, poxa, desculpa, a alíquota é irrelevante, porque se eu disser que é 2%, mas essa base for fixada num valor superior ao próprio valor de mercado, sua alíquota efetiva vai ser o que conta afinal. Então, acho que esse é o comentário perfeito, Folino. Eu acho que assim, o ITD ele foi um imposto que sempre foi muito negligenciado, assim, não se falava tanto sobre ele, e muito por conta de ausência de capacidade dos estados para fiscalizar. E sistema, informatização, e aí com a informatização, maior grau de sofisticação, de inteligência mesmo, de cooperação entre os órgãos da administração pública, esse foi um imposto que, sem grande aumento nos custos de fiscalização, permitiu para os estados serem muito mais eficientes em promover a efetiva cobrança. O que eu acho aqui, de fato, e aí aquele ponto que eu brinquei, assim, que é pior a incerteza do que a gente ainda vive em matéria de ITCMD cenários de muita incerteza, né? Porque vamos tomar o exemplo que você mencionou de doação de cotas de uma companhia de capital fechado, né? Se fosse capital aberto era fácil, tem valor de mercado, tem o valor da cotação em bolsa, né? Mesmo assim, às vezes dá discussão, mas enfim, assim, é verdade. Sobretudo pelo momento que você vai recolher nos casos de herança. Mas capital fechado, e aí qual é o valor, né, que eu tenho que considerar? Isso me lembrava um caso que eu tive no ano passado em São Paulo, que era uma doação de cotas de uma sociedade que tinha um galpão,
né? Ela tinha um galpão lá dentro, comercial. E não era 100% das cotas, era uma participação importante, mas não era 100%. E tinha havido o valor patrimonial era baixo, que é um negócio antigo. Tinha havido uma negociação recente para a entrada de um sócio, que acaba precificando em alguma medida o valor daquele ativo, né? E, por sua vez, quando eu vou pegar com base na matrícula na prefeitura o valor venal para fins de ITBI, imposto municipal, mas que acaba servindo de base emprestada, né, para você saber que seria um valor era um outro valor. E aí, afinal de contas, qual valor deve ser utilizado? O valor de patrimônio líquido, que cá entre nós, eu acho que deveria ser a resposta correta, que é o que a lei diz. Né? É o que está escrito na lei. Eu deveria corrigi-lo com base numa avaliação a mercado daquele imóvel que integra o patrimônio daquela entidade. Devo considerar o preço de uma operação recente, uma transação recente envolvendo cotas de emissão daquela entidade? Eu acho que a resposta devia ser não para as duas últimas perguntas e sim para a primeira, mas fato é que a gente está vivendo cada vez mais dúvidas feito essas, né, em relação a um imposto que não tem tanta jurisprudência e tanta orientação detalhada, e é um imposto estadual, então varia muito. Outro caso frequente que a gente acaba incorrendo, todas as leis estaduais praticamente falam que numa situação dessa você considera o valor patrimonial da cota com base em balanço, em 31 de dezembro. Perfeito. E se entre 31 de dezembro e a data da doação, em junho, julho, quando quer que seja, esse valor patrimonial variou muito, para cima ou para baixo? Qual o valor que eu tenho que utilizar? É o da data ou do fechamento do balanço? Já tive situações em que, apesar da lei falar do fechamento do balanço, a fiscalização estadual quis entender, na minha visão erradamente, mas problemas que a gente já se deparou com um valor mais recente. Então, assim, esse tipo provavelmente na situação falou, mas a gente era maior que o valor de 31 do 12. Né? Se fosse menor, eles teriam aceitado o 31 do 12. Sem dúvida. Dos dois o maior. Sem dúvida. Esse é um dos temas que está previsto na lei complementar da reforma tributária. Acho que ainda um tanto confuso, assim, em termos de critério de avaliação, mas que talvez se a gente tivesse uma resposta a partir de um momento fosse importante, né? Para a gente saber. Queria te ouvir também em relação a um assunto que tem surgido bastante aqui, Hermano, que é o seguinte: TCMD é um imposto sobre transmissões gratuitas, mas que, de alguma maneira, muitas vezes acaba caindo em transmissões onerosas que, de alguma forma, também disfarçaram ali uma doação, né? A gente vê essa discussão acontecendo em perdão de dívida, em distribuições desproporcionais de lucros, já temos algumas decisões perigosas saindo aqui em São Paulo, inclusive, e também naqueles contratos de compra e venda que não observaram, por exemplo, um valor de mercado ou pagamento efetivamente de preço, principalmente entre partes relacionadas, pais e filhos, né? O PLP 108 também acaba endereçando de alguma forma isso, estava lá o perdão, estava lá as transações onerosas sem capacidade financeira de pagamento. A distribuição desproporcional acabou saindo do texto, mas recentemente a gente viu decisões do Tribunal em São Paulo aqui exigindo ITCMD nesse tipo de operação. Paraná também teve. Então, parece que não é só transmissão gratuita que ele está pegando, né? Muitas vezes essas operações entre partes relacionadas para simular uma doação, né, para não recolher o imposto, tem sido algo que o fisco está em cima. Você tem visto isso também? Eu acho que sim. Eu acho que esse assunto ele surge do ponto de vista legislativo. Pelo menos o primeiro exemplo que eu tenho notícia foi na Lei do Rio de Janeiro. Aliás, a Lei do Rio de Janeiro, essas duas reformas de 2015 e 2016 tornaram a Lei do Rio de Janeiro bem vanguardista, se a gente puder dizer assim, em relação a uma série de discussões que vieram a se colocar anos depois em matéria de TCMD, né? Eu já tinha comentado sobre a questão do VGBL, mas também estabeleceu, lá dizem que não é progressão, mas que é uma progressão, porque as alíquotas vão até 8%, embora não de forma escalonada. A discussão sobre possibilidade de reavaliação da base de cálculo no caso de doação de cotas de uma sociedade de capital fechado e
pelo menos foi a primeira lei estadual na qual eu vi uma previsão expressa que autorizava a autoridade fiscalizadora a desconsiderar atos, não me lembro da expressão exata, mas em que houvesse uma divergência um pouco entre aquela entre a capacidade econômica das partes e as características do ato que tivesse sido praticado, né? O projeto de lei da reforma tributária, a lei complementar, perdão, ela já vem tratar de estabelecer parâmetros, né, para você ter essas desconsiderações em relação a operações que seriam presumivelmente caracterizadas como gratuitas e não como onerosas, portanto passariam a estar sujeitas ao imposto. Eu acho que felizmente aquele dispositivo que chegou a ser incluído no projeto sobre distribuições proporcionais de lucro foi retirado, porque eu acho que estava mal escrito, na minha opinião, do ponto de vista legislativo, dava margem à interpretação que poderia pegar casos que claramente não deveriam ser o alvo do legislador e tampouco da fiscalização, uma sociedade de profissionais, né, engenheiros, médicos, que fosse, que distribuam seus lucros de forma proporcional ao valor da contribuição de cada um para a formação daquele resultado. Aquilo não tem nada de gratuito, né? Um médico ele não está fazendo um ato de generosidade, liberalidade em relação ao outro. Apenas estão distribuindo o produto do seu negócio comum de acordo com os critérios econômicos que eles acordaram como sendo adequados, né, do ponto de vista econômico. E se os dois aceitaram, independente, não deveria ter ninguém para dizer que aquilo não é o certo, né? Mas dito isso, eu acho que assim, a semelhança do que o fisco federal faz muito nas autuações contra planejamentos tributários supostamente abusivos, né? Eu acho que os mesmos fundamentos que são adotados já há muito tempo pelo fisco federal para desconsiderar atos que no papel digam uma coisa e na prática falem outra, né? Acho que os estados têm capacidade de adotar esse mesmo cabedal de argumentos, vamos dizer assim, independentemente de reforma tributária. Quer dizer, porque os estados, eu acho que não foram tão ativos assim nesse tipo de questionamento historicamente, mas eu acho que recentemente esse tema passou a ser mais comum, né? Eu acho que o ITCMD, apesar dele representar uma fatia muito pequena na arrecadação dos estados, ele é um tema quente do ponto de vista político, né? Então, assim, e falando aqui sem nenhum tipo de viés, mas acho que é verdade. E não é só no Brasil, outros países também, as discussões sobre tributação de herança, do patrimônio acumulado durante a vida, dentro de famílias, entre gerações, são discussões assim, sempre foram muito inflamadas, né, em vários países, especialmente países europeus. E aqui no Brasil acho que não está sendo diferente, né? Então acho que é um pouco por aí. Legal. Vamos entrar um pouquinho na questão da tributação da renda agora, que eu acho que também é um outro assunto que a gente tem uma expectativa muito grande que possamos ter novidades aqui no ano de 2025. Eu acho que tem talvez dois assuntos mais prementes em relação a isso, que é a tributação da distribuição de lucros e dividendos, que é uma coisa que invariavelmente vai e volta, ela vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Concordo que não é um assunto fácil, né? É um assunto bastante complexo. E também tem a questão dessa ideia nova que foi colocada pelo governo no final do ano passado, para poder bancar a isenção do imposto de renda até R$5.000, né, para quem tem renda até R$5.000, que é a criação da alíquota mínima de tributação para renda de 10%. Como é que tem sido essas discussões? O que você tem achado disso? O que você entende que possa vir aí? O que acha que pode avançar ou não? O que você acha que tem mais chance de acontecer? E como é que você tem discutido isso dentro do escritório lá com seus clientes? Eu acho que esse é um tema muito quente e que promete muito para 2025. Foi um tema que apareceu. Vamos lá, se a gente for olhar em perspectiva, do ponto de vista federal, a gente viu um esforço muito concentrado pelo governo em 2023 para a aprovação da Emenda Constitucional 132, que foi a base geral da reforma tributária sobre o consumo, e aquela medida provisória 1171, que viria a ser convertida como efetivamente foi na Lei 14754, que é de tributação offshore dos fundos fechados. Quando chegou no ano passado, a gente viu um esforço muito grande do governo para aprovar a regulação, né, da reforma tributária através de lei complementar, como efetivamente começou a acontecer. Chegou-se a ventilar o governo esse imposto mínimo sobre a renda,
né? Que acabou não sendo nem objeto de um projeto formalmente apresentado. E o que se ouviu no ano passado é que o governo ia tirar o pé um pouco do acelerador na questão de tributação de renda, embora algumas mudanças importantes tenham acontecido em relação à tributação corporativa, mas aí muito pontuais, que eu acho que não cabe para a gente falar aqui. Mas sob um argumento, quer dizer, tirei o pé do acelerador na reforma da tributação da renda, porque eu vou querer concentrar a minha atenção como na tributação do consumo, que efetivamente aconteceu e foi entregue para a sociedade, né? E sempre foi prometido pelo governo que essa pauta da reforma da tributação da renda voltaria no ano seguinte, em 2025. Começa 2025, as manifestações públicas, né, oficiais, do Ministério da Economia, através do Ministério da Haddad, foram nesse sentido, assim, que, na minha visão, não deveriam ter nada de surpreendente, pelo que foi prometido lá atrás, né? Então, assim, acho que você colocou bem, Folino, assim, historicamente, o ponto central aqui parece que sempre foi a tributação de dividendos, né? A gente tem uma isenção sobre dividendos no Brasil, que existe desde a lei é de 95, mas ela vigora desde 96, então já é uma coisa que a gente pode chamar de bastante antiga. A gente, isso não veio de graça, como uma benesse, isso veio como uma política financeira que considerou na outra ponta um aumento da alíquota corporativa. Então, sim, nós somos um dos países que tem, um dos únicos países do mundo que tem uma total isenção de imposto de renda, porém, nós ao mesmo tempo somos um dos países do mundo que tem a maior alíquota nominal do imposto corporativo. Né? Então, a gente não tem aqui no Brasil discussões de distribuição disfarçada de lucro. Se eu estou colocando carro, casa, despesas pessoais, numa escola das crianças, numa sociedade, isso que se discute muito no contencioso tributário mundo afora, aqui a gente simplesmente não tem. Isso é bom, isso é ruim, a gente já discute tantas outras coisas também, mas isso é uma realidade, não estou tomando partido aqui, mas só para tentar colocar a coisa em termos assim um pouco neutros, né? Então, assim, as ameaças de uma tributação de dividendos no Brasil são uma coisa assim que se repetem de tempos em tempos, tornaram mais frequentes nos últimos anos. Pelo menos nos últimos anos, até aquele projeto 2337, que foi o do Paulo Guedes, quando estava durante o governo anterior, elas viriam acompanhadas de uma redução da alíquota de tributação corporativa, que é o que sempre se esperou, né? O presidente Lula prometeu durante a sua campanha que tributaria dividendos, que tentaria tributar dividendos e efetivamente começou a tentar fazer isso, então também acho que aqui a gente não tem nenhuma surpresa. E ano passado, acho que a grande novidade foi a forma com que isso apareceria, né? Que foi essa ideia de um imposto mínimo sobre renda global. O nome pomposo ainda vai aparecer aí com mais... tem gente muito mais criativa que a gente aqui para enfeitar essa noiva aqui, né? Mas enfim. Mas que a ideia seria, pelo que se entendeu das declarações feitas no ano passado, pegar a totalidade da renda da pessoa física no ano, ver o total de imposto que ela pagou, dividir uma coisa um número pelo outro para se chegar ao que seria assim uma alíquota efetiva de tributação, e se essa alíquota efetiva não atingisse um patamar mínimo, haveria um recolhimento do imposto sobre essa diferença até se chegar a esse patamar mínimo. Na prática, o que significa isso? Eu não sei nem se dá para dizer que significa isso indiretamente. Para mim é diretamente, né? É tributação de rendimentos que não são tributados. São isentos. E quais são eles? É o dividendo. O quê? Determinados rendimentos de produtos financeiros. CRIs, CRAs e tal. Então, acho debêntures de infraestrutura. Debêntures de infraestrutura. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários. Eu acho que assim, do ponto de vista de política fiscal, eu sou advogado tributarista, então o que eu falar de economia provavelmente vai estar errado, mas assim, na minha modesta, assim, humilde opinião aqui, eu acho que eu só preciso tomar cuidado, né? Essa medida que me preocupa são os efeitos dela, assim, se eles são pensados nas suas diversas dimensões. Na prática, em matéria de dividendo, você vai ter um aumento de carga tributária, óbvio, né? Você vai ter a tributação
do dinheiro Do que lucro chega no na bolso empresa, acionista, sem ter tido uma redução redução. na tributação corporativa. É isso que a economia brasileira precisa nesse momento? Acho que é uma questão política, econômica e tal, mas é questão que tem que ser enfrentada. Sim. Né? Com relação aos produtos que são isentos hoje no mercado financeiro, por exemplo, você pode concordar ou discordar da conveniência dessas isenções, mas elas foram criadas por alguma razão, para estimular ou incentivar um determinado setor. Perfeito. Essa tributação neutraliza esses efeitos. Você vai parar de recomendar eventualmente a compra de um produto que tem características XYZ financeiras, mas é isento. Se ele passar a ter tributação, passou a ter um custo diferente. Então esse setor vai sofrer. Quer dizer, eu acho que isso me parece, até como advogado, quer dizer, o impacto econômico disso me parece um pouco natural, No né? final do dia Óbvio. você vai ter que colocar esse imposto para dentro da taxa do produto que você está comprando. É. E, portanto, o custo de captação das empresas vai ficar maior. É isso. Ela vai ter que pagar mais para poder captar Eu dinheiro. acho que é isso, especialmente nesses setores. Então, eu acho que você vai ter isso vai obrigar, assim, se isso passar, vai mudar a forma de fazer negócio no Brasil, vai mudar a forma de estruturação, né, das carteiras financeiras. Acho que é isso que vai acontecer. E a gente tem que acompanhar. Pelo menos assim, eu acho que essas mudanças é importante também para não... Acho que a gente não tem que gerar pânico, assim, não é o nosso objetivo. Pelo contrário, Claro. tentar colocar a bola no chão, assim, os pés no chão. Assim, uma mudança feita essa, vamos tomar o exemplo do que aconteceu em relação ao investimento offshore. Foram novos fatos geradores do imposto de renda. Né? Elas valem sempre, se aprovadas num ano, a partir do ano seguinte, e o imposto de renda tem uma base de apuração anual, então o impacto, O caixa, efeito, né? vamos dizer assim, o pagamento deveria acontecer no ano seguinte. Perfeito. Tributação de offshore. Foi mudado em 2023, começou a valer em 2024, primeiro recolhimento em 2025. Talvez fosse isso. Sim. Agora, mesmo assim, eu tenho uma certa dúvida de como é que isso vai ser, porque se, como você bem colocou, isso está sendo vendido, anunciado como uma compensação para o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, o impacto na receita do aumento da faixa de isenção do imposto de renda é imediato. E a arrecadação, o aumento de arrecadação vai acontecer no exercício seguinte. Qual é o ponto de equilíbrio que existe aí no meio do caminho, ou a compensação? Eu acho que até do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, você vai ter que achar um caminho para pagar essa conta, ainda que seja temporário, até que produza efeito essa nova tributação que você está criando. Sei lá, uma coisa solução assim. que o nosso legislador, a nossa autoridade tributária gosta muito e usa muito é retenção na fonte. Sim. Vai ter uma retenção na fonte? Pois é. Eu cheguei a ver em notícia de jornal, menção a isso, mas não tinha projeto de lei, não consegue dizer, mas seria algo que, não vou dizer que seria justo, mas que talvez fizesse sentido do ponto de vista de aritmética. Né? Mas assim, a gente ainda está um pouco no ar aqui. O importante é saber que vai ter... esse é um tema que pode aparecer e que a gente vai ter que estar muito atento, porque dependendo de se ele vier mesmo, ele vai recomendar uma revisão atenta das estruturas locais, né? Para fazer negócio, para organizar patrimônio, exatamente. Você comentou do PL 2337, que tinha um aspecto positivo na minha leitura aqui de reduzir a carga tributária da pessoa jurídica para neutralizar um pouco esse efeito, né, da tributação dos dividendos, mas que, por outro lado, acabaria pegando aquele estoque de lucro acumulado, porque ele falava em tributar na medida das distribuições, né, e não na apuração do lucro contábil. Né? Então, ainda que eu tenha a proteção constitucional aqui de uma anterioridade, né, do imposto só valer no ano seguinte, algo que assusta a conversa aqui com os clientes são os lucros passados. Né? É verdade. Será que faz sentido antecipar alguma coisa ou não? Né? Esse lucro passado vira rendimento futuro, porque é um lucro passado da pessoa jurídica. Vai virar rendimento futuro da pessoa física. Haveria alguma proteção pela lei? Eu acho que deveria ter, porque eu acho que uma tentativa de tributação desses estoques seria algo bem constitucional, quer dizer, uma tributação voltada para fatos que aconteceram lá atrás. Eu paguei 34% lá atrás e assim por diante. Sim. Mas a gente tem que esperar para ver como é que isso vai ser, e a gente sempre tenta buscar soluções que evitem ao máximo a judicialização, né? Porque é algo que... Os processos são longos, custosos e tal, algo que normalmente a gente não quer. Além do fato de que, justamente para a gente ter esse benefício, entre aspas, aqui do princípio da anterioridade, ou seja, aprovando num ano, você só vai poder
começar a falar em cobrar a partir do ano que vem, você tem um tempo para que você zere essa linha de lucro acumulado das empresas antes que valha a nova tributação. Ou seja, pode ser até que o efeito arrecadatório seja nulo desse estoque, porque todo mundo vai tentar, de uma maneira legal, obviamente, zerar esse imposto para que você não tenha esse custo adicional, porque já que eu vou ter que pagar sobre estoque, eu vou distribuir isso antes de ser tributado. Então, ou seja, o efeito pode ser nulo da arrecadação, porque eu não vou ter lucro para tributar. Né? E conceitualmente até, é uma coisa que eu, de vez em quando a gente tem falado muito nisso aqui, a tributação sobre distribuição de lucro e dividendo ela é incerta, porque eu não sou obrigado a distribuir, mesmo que eu tenha lucro. Eu vou pagar o imposto corporativo sobre o lucro da empresa, é certo. Dei lucro, pago imposto, certo? Mas a distribuição é incerta, eu posso não distribuir. E aí você está, eventualmente, achando que você tem uma base arrecadatória gigante, e não necessariamente isso é verdade, porque não é talvez o tamanho que você imagine e nem no tempo que você imagine. Então tem muita incerteza também do ponto de vista arrecadatório nessa história. É verdade. E traz para a mesa as discussões e perspectivas de planejamentos tributários que são mais antigos que andar para frente, que são as questões de distribuição disfarçada de lucro, né? Você volta tudo para dentro da rua, isso. Né? Dentro da Tem empresa. alguns que são exemplos grosseiros, exagerados, que a gente não teria dúvida de dizer que são indevidos, mas tem muitos que não. Sim, tem muitos que não. É verdade. Né? É verdade. Um outro assunto que a gente acabou não falando aqui, mas que eu particularmente acho que é sempre um assunto que os clientes gostam muito de falar, porque preocupa, mas a minha opinião pessoal é que não é um assunto muito... assim, não sei se eu perderia muito tempo com isso, que é o famigerado imposto sobre grandes fortunas. Eu sempre tive essa posição de que era um imposto muito de difícil aprovação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque a aplicabilidade desse imposto ele é muito complexo. Assim, existem casos, inclusive, de que a máquina pública, para controlar esse imposto, gasta mais dinheiro do que a própria arrecadação em si. Então, assim, é contraproducente, não faz sentido ter. Só que a gente está passando por um momento, você até tocou um pouco nesse assunto, nos últimos anos principalmente, de um clamor mundial, né, de tributação das grandes riquezas e das grandes fortunas, até pelos próprios, pelas pessoas que detêm esse tipo de patrimônio ou esse patrimônio com essas características. Você acha que isso pode avançar em algum momento, considerando esse ambiente que a gente tem hoje? Porque do ponto de vista técnico, para mim é um imposto que não faz sentido nenhum, tá? Mas pode ser que seja uma coisa muito mais política do que técnica, né? Para aprovar um negócio desse. Eu gostaria de... Assim, tem um sócio meu que fala com muita propriedade que o advogado otimista morreu de fome, né? O advogado tem que ser pessimista. Mas nesse ponto aqui, eu acho que não é nem questão de ser pessimista, mas assim, eu acho que aí não me surpreenderia se a gente tivesse algum avanço em algum dos projetos, ou um novo projeto sobre tributação de grandes fortunas, porque de fato é um imposto que realmente normalmente vem cercado assim de um discurso político assim mais exagerado. Assim, os exemplos internacionais não são bons, não são bem sucedidos. É um imposto que invariavelmente recai sobre patrimônio, não recai sobre dinheiro novo. Então, normalmente não é bom para o próprio país. Estimula a fuga de capital, né? E hoje a mobilidade, é muito fácil a mobilidade do capital, as transferências de residência, as transferências de patrimônio. Então, assim, eu acho que eu acho que seria um baita de um tiro no pé e me surpreenderia muito negativamente se a gente tivesse um avanço feito esse. E talvez seja até um sinal de... a gente volta e meia se pega falando mal, sendo muito exigente em relação ao próprio país, mas talvez tenha sido, em alguma maneira, um sinal de maturidade do Brasil ter passado por um período dramático de calamidade como aquele da Covid, sem que tenham sido aprovadas medidas exageradas e destemperadas de tributação, como o empréstimo compulsório, imposto de renda. Então não passou naquele momento. Não faltou tentativa, né? E eu acho que assim, e não está na agenda declarada, pelo menos do governo, que tem muitos outros itens na pauta. Né? E você falou sobre, eventualmente, fuga de grandes contribuintes, né? Tem vários outros países oferecendo regimes especiais justamente para receber esse contribuinte. Eu imagino que a gente devia estar querendo atrair a gente tem visto muito isso, né? Então... E não cada vez tem mais
bilionários no Brasil ou multimilionários no Brasil, isso é um dado, assim, não estou entrando no médio de concentração de renda, mas é um dado, você tem um número absoluto pelo menos cada vez maior, mas também você tem um número cada vez maior de multimilionários que deixam o Brasil, né? Acho que talvez você está se esforçando para manter essas pessoas e os destinatários dos seus investimentos. Né, e a gente teve recentemente a nova lei do investimento estrangeiro no Brasil, né? A nova resolução, tanto do CVM quanto que flexibilizou. O Conselho Monetário, só que flexibilizou e facilitou, simplificou muito o processo. É verdade. Agora precisamos ver como é que a questão tributária que a Receita não se manifestou. Exatamente. Mas o Banco Central fez a parte dele. A parte dele. Você entendeu? Então, você está tentando também te atrair. É meio que na contramão você tentar provar esse tipo, não faz sentido nenhum. Não faria sentido, exatamente. Perfeito. Cara, eu acho que a gente está chegando aqui no final. Bom papo, como sempre. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando, mas a gente tem um prazo aqui para terminar. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigado pela parceria de sempre. É sempre um grande prazer te ouvir. E obrigado por você estar aqui com a gente, poder estar elucidando essas questões para os nossos clientes aqui. Prazer todo meu. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Folino. Obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. Sempre um prazer estar aqui. Desejo serenidade e, por que não, boa sorte também durante o ano de 2025, que é sempre bom, né? Sem dúvida, nunca é demais. Tá bom. Obrigado. Um abraço. Obrigado.